Ei, Natasha, tudo bom? Oi, Gabi, tudo bem? E aí, o que que você me conta? Então, hoje aconteceu a seguinte situação no consultório. Eu acabei de anestesiar o paciente e ele começou a ficar com taquicardia, disse que estava com falta de ar, estava com as mãos tremendo, geladas. Já aconteceu isso com você? Aconteceu algumas vezes, ainda mais porque a gente faz cirurgia, né? Então, acho que pode ser por vários motivos, mas um dos motivos é a ansiedade do paciente, né? O paciente, ele sempre fica muito ansioso com a situação, ainda mais na hora que a gente vai fazer a anestesia, que é aquele momento onde o paciente sente dor, né? Inevitavelmente, o mínimo que seja, a gente tem várias técnicas para que seja pouca dor, mas ele sente um pouco de dor, né? Eu pensei nisso também, mas o paciente ele disse que ele era um paciente tranquilo. Então eu fiquei pensando, será que eu injetei o anestésico dentro do vaso sanguíneo? É uma possibilidade também, né? É, isso a gente, acho que a gente tem que observar muito e na hora de fazer anestesia a gente se preocupar em injetar anestesia lentamente e observá-la no tubete, né? Às vezes a gente está conversando com o paciente ou afoito para fazer o procedimento e a gente não presta atenção, mas isso vamos dizer assim, que é uma forma de a gente saber se teve a injeção no vaso ou não, que é aquele refluxo, né, da carpule, que é importante a gente observar se aconteceu, que é uma forma de a gente saber, ah, bom, pelo menos se eu não vi o sangue entrando, quer dizer que eu não injetei dentro do vaso, né? Pelo menos a gente tira isso da cabeça. O que eu fiz foi o seguinte, eu realmente fiquei nessa dúvida, né? Mas eu não vi nenhum sangue dentro do vaso, então eu parei o procedimento, conversei com o paciente e aí eu fui monitorando ali, né? Vendo se o coração dele ainda estava acelerado, se ele estava com taquicardia ou se só com a conversa ele foi se acalmando. E aconteceu, na verdade, isso, né? Só com a conversa ele foi gradativamente se acalmando, e aí, no segundo momento, eu consegui anestesiar novamente e sem ter nenhum tipo de problema. Então, eu acho que o ponto importante quando acontece isso, que não é tão raro acontecer, é a gente saber diferenciar isso, né? Se o paciente realmente foi só uma ansiedade, que é muito comum, ou se a gente fez a injeção dentro do vaso, né? O que às vezes eu gosto, assim, que eu acho legal fazer também, que às vezes eu indicava até para os alunos, né? É a gente sempre ter essas referências até antes da gente iniciar o procedimento, né? A gente observar isso, né? Então, às vezes o paciente chega meio já desesperado, ou veio correndo de algum lugar, às pressas para chegar no seu consultório, a forma como o paciente chega no consultório, né? Em que momento você percebe que o paciente de repente começa a ficar ansioso, ou ele já chegou assim, ou ele ficou assim depois da anestesia. Então, observar isso e, de repente, medir, né? Assim, aferir a pressão do paciente quando ele chegar, observar pulso, para a gente ter uma referência ao longo do procedimento. Também pode ser uma ideia, né? É que a gente acaba fazendo isso quando a gente vai fazer um pouco, procedimentos um pouco mais complexos, como é o nosso caso da cirurgia, né? Mas Sim, observar mas a ações do anamnese é paciente é importante importante. em qualquer procedimento, né? Então, aferir a pressão antes de qualquer procedimento, eu acho que é bem válido, até para diferenciar isso. Bom, então, assim, fica a dica aí, pessoal. Se acontecer isso com você, você fizer um início da anestesia, ou até mesmo terminar a anestesia, e o paciente começar a falar que está tremendo, que está com taquicardia, que está com falta de ar, você tem que tentar diferenciar isso. Se você fez uma injeção dentro do vaso sanguíneo, né? Então você teria aumentado a toxicidade ali, ou se é apenas um quadro realmente de ansiedade do paciente, que é muito comum. Mas é super importante saber diferenciar isso e conduzir, porque se você já fez uma injeção dentro do vaso sanguíneo, o ideal é que você não faça mais injeções, porque você já pode ter extrapolado a dose tóxica. Então fica aí a dica. Mais alguma outra dica aí para quem passar por isso, doutora? Bom, é como a gente comentou, né? Observar o paciente, conversar com o paciente mesmo fica em dúvida do que ele está sentindo, se ele está ansioso, se ele não está. Para a gente é algo mais comum, porque a gente no dia a dia atende os pacientes, mas para aquele paciente é sempre uma novidade, é algo que gera uma pequena ansiedade, né? Então, observar o paciente, a anamnese, que é extremamente importante, até porque se o paciente relatar que ele tem algum problema de saúde, né?
alguma arritmia, enfim, algum problema relacionado a isso, a gente já fica mais atento e desconfia, né? Se o paciente não tem nenhum problema de saúde, muitas vezes é ansiedade ou até, né, a questão de injetar anestésico dentro do vaso. Então, a dica é observar o paciente, anamnese, injetar o anestésico lentamente, né, conversar com o paciente, observar as reações dele e observar o tubete, né? Então, a gente tem várias funções aí, realmente tem que prestar muita atenção enquanto a gente tá fazendo o procedimento. Acho que é isso, acho que essa é a dica principal, anamnese e atenção na hora de injetar o nosso anestésico. Então, cada tipo de anestesia, né, vai ter ali uma quantidade de anestésico diferente, né? Então, acaba que a gente vai ter que injetar, às vezes, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, depender da quantidade, né? Então, tem que tomar cuidado. É isso aí. Então, se você gostou dessa dica, curte aí o nosso canal e aproveita e divulga para quem mais você acha que se interessaria pelo assunto. E até o próximo vídeo.